E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Pense Nisso, aquele podcast que tem a intenção de trazer para você histórias de vida que são de pessoas exitosas. Aquela questão de uma pessoa que tem ou empreende de alguma forma, tem um contexto de vida bem bacana, empreende, traz conceitos de administração, conceitos de gestão, conceitos de venda, mostrando, enfim, com a sua vida e com aquilo que tem feito, o sucesso e o benefício que ela tem trazido para a sociedade. Antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo seguinte. Vamos lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, acione as notificações, que isso nos ajuda muito a manter o canal no ar. Toda vez que você compartilha, você está ajudando as pessoas a serem abençoadas também por aquilo que a gente tem aqui e você colabora para que o canal continue trazendo as informações necessárias para as pessoas. É sempre importante trazer aqui histórias que podem ajudar alguém que pode estar passando por uma situação muito parecida, que às vezes tem as suas dúvidas com relação a muitas coisas, e as pessoas aqui trazem essa vida, esse contexto que ajuda muito e muito mesmo. Então aí aciona essas notificações, toda quarta-feira nós temos um vídeo novo. Então segue a gente aí e bora lá. Falando sobre a convidada de hoje, hoje é uma pessoa que trabalha no ramo da beleza, é empresária nesse ramo, já faz um bom tempo aí que a gente se conhece, né? Ela tem uma clínica aqui em Curitiba e tem mais alguns outros empreendimentos. Então ela é uma jovem empreendedora, vamos assim dizer, né, Eduarda? Sim. A Eduarda Lasta, ela está aqui com a gente hoje. Eduarda, muito obrigado por você ter aceito o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua história. Imagina. Ela tá assim bastante nervosa, sabe, gente? Não, então vai, calma, relaxa, respira e bora. Vamos conversar um pouquinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tá bom? Valeu. E aí, conta um pouquinho da sua história. Como é que a Eduarda acabou caindo nessa história de beleza? Ou empreender no ramo da beleza? Porque você não começou empreendendo com 16, 17 anos. Olha, eu comecei empreendendo com 10 anos. Com 10 anos? Meu Deus! Essa parte eu não sabia. Eu não sabia que eu estava empreendendo e foi quando eu levei minha primeira surra por causa disso. Como assim? Eu tinha uma vizinha que eu queria muito fazer alguma coisa. Minha mãe trabalhava fora o dia inteiro. E aí eu tinha uma vizinha que ela me deu uma caixinha cheia de miçanguinha na época. E eu peguei aquelas miçanguinhas e fui fazer pulseirinha. Era super na moda usar um monte de pulseira. E eu morava em Ampere, que é no interior do Paraná. Uma cidade bem pequenininha. Você veio do Paraná, do interior, VIP, vim do interior do Paraná. Exatamente, eu vim de Pato Branco, mas a minha mãe passou a vida inteira uma nômade, né? O banco sempre proporcionava transferências. E aí a gente teve que ir acompanhando. Eu acho que isso me moldou muito para que eu conseguisse me adaptar a qualquer ambiente, a me conectar com as pessoas, enfim. E aí essa vizinha me deu isso, e eu, bem malandra que era, peguei uma tábua de passar roupa, coloquei uma toalha bonita, levei o telefone lá na esquina de casa, que era em frente ao mercado, e era a passagem da saída dos funcionários de 2 fábricas, que existem lá até hoje. E aí eu peguei e escrevi numa folha 4, eu coloquei em homenagem ao nome dessa mulher, chamava Dona Zaida, era o nome dela, eu escrevi Zaider Biju. Zaider Biju. E coloquei um monte de seta para passagem dessas pessoas. Daí fiquei lá vendendo. Minha mãe chegou em casa, como ela era uma autoridade, de certa forma, ela me arrebentou. O que você tá fazendo, menina? Não sei o que. Eu falei, ué, eu precisava de dinheiro, você não me dá? Ainda jogou nas costas dela. Aí eu levei uma surra, ela arrancou todas as minhas coisas de lá e meu sonho acabou. E aí? Aí, enfim, isso foi só uma passagem, mas eu acho que esse despertar já existia. Mas eu fui descobrir depois de alguns anos, quando você que me colocou na frente do espelho para eu me olhar quem eu estava me tornando. Mas eu acho que nem naquela época isso ainda era uma verdade para mim. Então... 10 anos. Com 10 anos de idade. Ganhou dinheiro suficiente? Não, né? Eu tive que parar. Mas aí... Não, mas aquele dia você vendeu alguma coisa? Aquele dia eu vendi. Eu pude comprar minhas canetinhas coloridas que eu adorava. Pronto. A surra valeu. E aí, depois disso, a minha mãe sempre teve essa vontade de empreender, mas ela trabalhava no banco e não podia. Então, ela adquiriu uma loja, isso eu tinha uns 14 anos de idade.
E eu já ia para Cianorte fazer algumas compras para a loja, porque eu tinha várias amigas, e as minhas amigas, na minha cabeça, elas poderiam ser consumidoras desse produto, tinham um poder aquisitivo para isso. Então, às vezes, eu matava a aula e ia viajar de ônibus para Cianorte para trazer as roupas. Não tinha celular para eu poder mandar, mãe, posso levar essa? Então, era uma... Era você que tinha que escolher. Era eu e ela pondo a conta em risco, né? Se aquele produto seria bom ou não. Enfim... Foi uma fase interessante, mas logo minha mãe foi transferida de novo e ela foi transferida no escuro, aqui para próximo de Curitiba, no litoral. Não sabíamos para qual cidade seria, então foi inviável trazer a loja. Não era bem sucedida a loja porque eu era uma criança, eu queria tomar tererê, encostar minha bicicleta na frente da vitrine, chamar todas as minhas amigas e ficar lá. Na verdade não era bem empreendedor, você queria mais teus relacionamentos. Então... Aí a gente veio embora e a vida mudou bastante nisso. Aí foi quando eu fui para a faculdade, eu estava em dúvida na área da saúde mesmo, se eu ia para a farmácia, porque eu gostava muito dessa parte de cosméticos, curtia moda. Minha mãe, vai para moda se você não tem... Já vendia umas roupas mesmo? Se você não tem certeza, eu acho que você vai se dar bem nisso. Eu pensei, mas moda? Acho que não para eu... Não sei, não era aquilo. E aí eu falei, não, vou para estética então. Aí foi a segunda turma de estética, não existiam, era uma coisa muito nova no mercado. Então não existiam outras universidades que tinham esse curso, nem na federal e nem em particulares, a Tuiuti era a única na época. Eu falei, não, eu vou, mas eu tenho uma sede de conhecimento e aquela coisa emergencial dentro de mim, providencial. Então, eu fiz o curso, a faculdade em si, mas eu já iniciei o técnico junto, porque eu não queria esperar passar pela teoria e tal para começar a pôr a mão na massa. Então, você queria colocar e começar a trabalhar logo? Eu queria começar a trabalhar. E aí surgiram uma oportunidade de trabalhar numa multinacional que era a L'Oréal, mas ela foi muito pro veio comercial. Então, eu tinha que vender o produto, ali eu ainda tinha contato com a minha área, mas depois eu fiz um excelente trabalho. Essa parte do L'Oréal você fazia o quê? Tipo representação? Eu fazia uma representação. Então, tinha um lançamento de produtos e eu precisava alavancar isso. Eu já até trabalhei no Angelone, que... Sabe quando tem no mercado aquelas bancadinhas e você precisa mostrar o produtinho, oferecer para a pessoa tipo testar e conhecer? Assim. Exatamente. Era basicamente isso. Só que alavancou muito as vendas, né, das farmácias e do mercado. E dali surgiu a oportunidade para eu crescer representando a região sul. Mas era gestão de pessoas. Aquilo nunca foi uma coisa que despertou meu coração. Você se sairia do campo prático para cuidar de gente no escritório? Tipo quase isso. Quase fazer isso. Um gerenciamento das pessoas. Isso, uma instrução, enfim. Treinamento, enfim. E aí, eu tinha acabado de ter meu filho, eu era bem novinha, isso foi com 18 anos, e era para eu ficar viajando, então também foi uma situação que eu falei, gente, o que eu tô fazendo, né? Foram até situações de crise dentro da minha cabeça, porque eu abandonei isso. E a família do meu filho sempre falava, mas, meu Deus, você tá trocando uma coisa certa por uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, criando realmente barreiras. Então, aquilo foi um questionamento, foi bem pesado na época. Eu fiquei até com essa sensação depressiva. Eu lembro que eu corria e subia da escada, assim, falava, o que eu fiz da minha vida? Será que estética era o caminho? Eu não tinha que ter feito uma administração para eu poder ter... Porque eu não me sentia segura para fazer aquele trabalho. Eu me sentia segura para falar de um produto, para aplicar um produto, né? Sim. Nessa atuação mesmo, para pôr a mão na massa. E aí eu realmente desisti. Desistiu da L'Oréal. Desisti da L'Oréal. E aí eu fui buscar novos horizontes. Aí eu abri uma empresa dentro da área de estética, de certa forma, porque na época era muito limitado. Não existiam as tecnologias que existem hoje, né? Era massagem e limpeza de pele. Hoje a sua clínica é gigante. E a gente investiu. Eu amo a tecnologia em si, é algo que... Te chama muita atenção. Me chama muita atenção. Mas voltando para alguns anos atrás, não tinha nada disso. Não existia nada disso, era manual. Então eu aproveitei essa oportunidade e fui trabalhar, era um projeto da New Holland de licitação e do Banco do Brasil. Então eu trabalhei no Banco do Brasil, fazia uma média de 15 a 20 massagens por dia. Eu ganhava R$2 por hora. Por hora não, por atendimento. Então era em torno de 15 minutos cada um. Mas isso para mim era
inédito, era uma coisa muito maravilhosa que estava acontecendo na minha vida. Mas óbvio que o meu corpo não tinha resistência para isso. Para você passar 8 horas do dia fazendo isso. E é muito puxada. Quick massage, né, que a gente fazia aquela massagem na cadeira para os funcionários, é uma coisa que exige muita consciência corporal, de certa forma, uma força. E com o tempo acabou gerando um desgaste e eu não tinha mais condições de estar operando nisso. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Aí uma das funcionárias do banco me indicou para uma empresa, que foi a primeira clínica que eu trabalhei, que de fato eu acho que eu comecei o meu despertar de empreender mesmo. Aí você saiu da empresa que você havia aberto para ir trabalhar novamente com funcionária. Sim. E aí na verdade eu fui despretensiosamente, cheguei nesse ambiente, eu sou uma pessoa que desde pequena, mesmo sem muita condição, eu era sofisticada. Mas não era nem sofisticada, de você querer as coisas organizadas, limpas, eu acho que isso faz parte do processo da nossa evolução. A gente precisa disso para que a vida flua. Sim. E aí eu cheguei lá e era um lugar assim desastroso. Começando, tipo, o piso tinha 15 cores diferentes, um plástico por cima para cobrir aquilo. E como que era isso na tua cabeça? Você toda certinha? Foi um baque. Na verdade, assim, eu não errei. Na verdade, eu não fui. Eu fui para ver que possibilidades existiam nesse ambiente. E daí eu cheguei lá e falei, meu Deus, era um senhor, ele já era aposentado, trabalhava com quiropraxia. E a parte de estética, a mulher dele abandonou, ela foi embora, enfim, então aquilo ficou lá. E foi muito engraçado. Aí eu fui lá, olhei aquele ambiente extremamente hostil, escuro, pra você ter ideia, caía cupim do teto. Nossa. Aí eu falei, gente... A Duda sendo do jeito que caindo cupim do teto, meu Deus. Aí eu falei, isso não vai dar certo. Enfim, falei pra ele, olha, eu fico à disposição, eu já tinha meus kits de produtos. E isso mesmo trabalhando na época da L'Oréal, eu sempre fazia sobrancelha, eu fazia massagem, atendia limpeza de pele às vezes meia-noite, das minhas amigas saíam da faculdade e iam na minha casa, eu tinha um quartinho, atendia lá na cama mesmo, e eu me virava. Precisava fazer a vida acontecer, porque minha mãe tinha ido embora para a Alemanha. Então eu estava sozinha aqui, com um filho embaixo do braço. E aí eu comecei, eu sempre tive esse entendimento que quando a gente toma uma decisão na vida, eu não tomei a decisão de ter um filho, mas eu tomei a decisão de tê-lo, quando aconteceu, que eu precisava tomar as rédeas da minha vida a partir de mim mesma. Eu já era adulta. Não tinha que depender de ninguém mais, já era adulta. Então, se eu tinha... Independente da idade, você era adulta. Exatamente. Independente. Eu fiz uma escolha que me trouxe esse resultado. Então, eu tinha que encarar isso de frente. Sem responsabilizar ninguém. E eu não achava que a minha mãe tinha que pagar, porque ela fez todas as escolhas, um planejamento de vida que estava acontecendo e eu não podia implicar nisso. E eu acho que ela foi a coisa mais sábia e que talvez nenhuma mãe tivesse tanta coragem como ela teve de seguir o caminho dela e entender que os filhos crescem e que eles voam sozinhos. Então, você agarra, eu entendo hoje isso pelo Lucas, né? Meu filho, você quer trazer ele pra você pensa assim, nossa, eu sempre tive a cabeça tão aberta que os filhos é pro mundo, e daí chega na hora assim, você fala, não é pro mundo, ele é meu. Não. Tanto que tem um versículo na Bíblia que fala sobre o homem feliz é aquele que tem uma aljava cheia de flechas, né? E ele considera cada flecha como um filho, né? Uhum. E uma flecha se faz o que com ela? Se deixa na aljava naquela cestinha, uhum. ou você lança? Você tem que lançar. Você tem que lançar para ela fazer sentido. Foi o que a sua mãe fez. Se a sua mãe não lança, você estaria onde está hoje? Não, porque ela me permitiu que eu fosse protagonista da minha vida. Faça o mesmo com o Lucas. Com certeza eu farei, porque a gente percebe, né? Depois de um tempo você começa... Como eu lido muito com pessoas e com sentimentos das pessoas, a gente começa a perceber muita coisa no outro. E aí você vê o quanto a gente acaba errando achando que está acertando, né? Pela proteção. Na ideia, sempre é acertar. Eu lembro conversando com algumas pessoas e aí a gente chegou à seguinte conclusão. As duas únicas pessoas que nós temos que perdoar são os nossos pais. Inicialmente. Mas por quê? Porque mesmo quando eles erraram com uma intenção positiva. Uhum. Era o que eles sabiam fazer naquele momento, era o que eles tinham de conhecimento naquele momento. E eles tomaram aquela decisão pensando no melhor. Uhum. Por mais que para mim e para você possa não parecer. Sim. Mas eles erraram buscando acertar.
Então eu preciso ressignificar isso, trabalhar isso na minha cabeça e tocar o barco. Uhum. E você conseguiu fazer bem isso. Sim, eu fiz isso e eu sou muito feliz. Claro que isso teve um custo. Foi muito custoso para mim. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. De certa forma, eu podia pedir, eu não precisava, mas de certa forma passar algumas necessidades. Foi muito louco essa história, aconteceu semana passada. Todo dia, à noite, eu e meu filho, a gente senta para conversar. E o Lucas, ele tinha um hábito de... A gente tinha... O que tinha em casa, às vezes, era um pacote de salsicha de noite. E a gente sempre chegava muito tarde, morrendo de fome. E a gente colocava isso no micro-ondas e era isso que a gente comia, né? Eu falei, meu Deus, Lucas, você cresceu comendo salsicha, meu filho. Eu chegava da faculdade e a gente fazia isso. Daí ele falou assim, mãe, eu lembro disso. Daí eu falei, meu Deus... Aí ele, ainda bem que era naquela época, porque hoje a salsicha custa R$47 um pacote. Boa consciência. Falei, já tá aprendendo alguma coisa sobre a vida. Enfim, eu peguei essa empresa, olhei, virei as costas e falei, cara, eu vou pra casa. Lá. Se você tiver cliente, você me liga. Mas eu saí de lá não dando credibilidade nenhuma pra isso. E aí, na semana seguinte, ele me ligou. Falou, Eduarda, tem um cliente para fazer limpeza de pele. Você pode vir atender? Peguei minha maletinha, fui atender. E foi super legal. Foi uma cliente de potencial, realmente, que eu nunca imaginava que estivesse lá. E na semana seguinte, ele marcou mais uma. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui. Porque se vem gente conversar com ele, melhor que a profissional possa explicar. E eu comecei a ficar lá e começou a ter rotatividade de cliente. Eu atendi um público maravilhoso. Deixa eu te falar um negócio. Eu atendi uma vez uma pessoa que também trabalhava nessa questão de beleza e tal. E ela não costumava ficar o tempo todo no estúdio. Eu falei assim, cara, como é que as pessoas vão te procurar se você não está lá? Uhum. Porque um ambiente só tem vida se tem pessoas dentro. Se eu estou lá dentro, a pessoa me ligou agora, eu gostaria de ir agora. Se você está longe, você não consegue. Esteja à disposição. Você cria o ambiente para que você possa ter clientes. Então, você tem horário de trabalho. Tenha cliente ou não tenha cliente, esteja lá. Sim, à disposição, porque as pessoas, principalmente em beleza, elas são imediatistas. Às Ela vezes quer na hora. A gente comete erros, porque daí a gente vai no profissional errado, dá tudo errado, depois volta lá meio inseguro, envergonhado, porque sabe que fez uma coisa errada. Mas eu acho que é isso mesmo. E eu acredito muito em energia. Tipo, onde eu ponho eu sempre carregava isso comigo. Onde eu ponho meu pensamento, semente germina. Eu tava ali movimentando aquela energia para que aquilo acontecesse. E eu acho que talvez as pessoas se conectavam com isso. Mas eu atendia o público da GVT, que era um público bem qualificado. E ali do lado também tinha o prédio do relógio. Era bem de esquina o lugar que eu tava. Então, ali foi a minha faculdade. Porque eu tive que ser tão boa a ponto de que o ambiente não interferisse no meu trabalho. Ou seja, eu não estou indo aqui porque tem luz, porque é limpinho era, mas aquela coisa estranha, assim. Uhum. Mas o que você entregava superava tudo isso. Exatamente. Então, eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa nesse sentido. Estava sempre à frente das novidades. Logo depois começaram a surgir as possibilidades de trabalhar com algumas tecnologias, mas eu ralava. Eu era bem magrinha nessa época. É a única falta que eu sinto. Porque, gente, eu amassava aquele povo 13 horas por dia. Eu fazia uma média de 13 massagens. Geralmente eu passava de 1 hora de atendimento e eu sempre muito tagarela. Ficava lá. Não, quase você não fala nada. Eu gostava de falar e elas, na verdade, queriam relaxar. Mas eu fazia uma super massagem, que até hoje é maravilhosa. Mas eu confesso que eu desgarrei e fui fazer outras coisas. Mas... fazia massagem, e aí o que eu fazia? Eu me perdia no tempo quando eu tava conversando. E aí eu começava a enrolar porque eu queria terminar o assunto e queria saber o que ela tinha pra me falar da opinião dela. E aí... Você fazia mais terapia do que massagem. Eu fazia terapia com massagem. E... aí encheu de cliente, óbvio. Mas foi um processo. Então, a tia do meu filho, ela era arquiteta, então ela sabia mexer no Photoshop, enfim, sei lá. E aí eu falei assim, olha, não tem uma placa nesse lugar, não tem nada, você me ajuda a fazer isso? E aí eu mandei imprimir 2 adesivos grandes e colocar lá na frente, com o nome da clínica, com os procedimentos que a gente realizava, e pedi para ela que ela fizesse os panfletos. Antes de tudo isso acontecer,
Quando eu fiquei grávida, eu fazia alguns tipos de panfletagem de ações. Eu fiz uma vez num estádio, coisas pontuais, assim, que eu precisava de uma Pegar um grana dinheirinho. rápida, né? Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí eu falei assim, mas tudo bem. Então eu mandei fazer alguns panfletos com o que a gente tinha para oferecer. Eu sabia o horário que o pessoal saía para almoçar ali da região. E aí eu panfletava lá na esquina. E foi bem interessante. A gente começou a ter um volume de clientes muito grande. Nesse momento eu tinha uma participação de 50-50. A pessoa que estava lá não queria investir, não entendia que o dinheiro tinha que ir para o bolso, não para melhorias. Eu cheguei ao ponto de fazer... Eu queria tanto aquele lugar diferente. Eu lembro que a minha mãe tinha um armário de livros dela, que ela inclusive tinha pego. Eu fui lá e serrei aquilo num final de semana. É porque ela estava na Alemanha mesmo, né? É, ela não ia saber. Eu serrei aquele móvel porque eu queria um balcão para colocar, tipo, uma revista na recepção, colocar uma garrafa, um litro de água, que antigamente era aqueles de galão. De galão. Né? E aí eu fiz isso. Cheguei lá, enfiei na Montana de uma amiga e aí levei lá. E aí comecei a estruturar. Levei um tapete da minha mãe também, que depois molhou e eu descobri que era um tapete super caro. E eu falei, meu Deus, minha mãe, cadê meu tapete? Eu falei, eu não sei, tá lá na clínica. No fim, depois eu perdi todas essas coisas. Aconteceram alguns incidentes nesse local, que até nisso eu acho que Deus é tão maravilhoso, porque às vezes na maioria das pessoas, na maioria das vezes, a gente fica estagnado numa situação, acomodado seria a palavra. É, a gente se acomoda muito fácil. E eu tava super bem lá, eu ganhava mais do que na época do banco, eu fazia o meu negócio, de certa forma eu tinha autonomia para fazer a minha hora. Afinal de contas, o outro não queria muita coisa mesmo, que você fazia, ele pegava 50%, tá tudo certo. Sim, mas assim, eu fiz alguns investimentos meus, depois eu comprei papel de parede, eu mesma ia lá colar, é muito legal você construir o seu próprio negócio, você olhar aquilo e falar, nossa, fui eu que fiz. Tô fazendo. Então, eu fiquei lá alguns bons anos. Eu aprendi muito. Desde a questão de marketing, que eu comecei a trabalhar na época era o Facebook, fazer algumas divulgações. Enfim, fui desenvolvendo o trabalho como um todo. Eu fazia administração, fazia contratação de alguns serviços. Então, acho que ali eu comecei a aprender a me desdobrar. A senhora faz tudo. Uhum. Não só beleza, mas foi para a parte de tinha gestão. Que entender. Tinha que se virar, né? Era exatamente. Você só tinha você. Mas eu acho que o empreender é isso. E lá me deu toda essa noção, que talvez em nenhum outro lugar eu teria. Então, aconteceu uma situação complicada na época que me forçou a sair. E eu saí sem pensar. Eu tenho isso, da impulsividade. Você muito, sabe? Muito. Quando eu decido, eu quero pra ontem. E aí, eu arranquei aqueles meus pedaços de imóveis, botei lá na rua. Eles nem tinham mais serventia. Botei na rua, fiquei muito brava com a situação. Ele foi desonesto comigo e eu não aceitava. Para mim, se é 99... Não era essa a situação, claro que foi outro case, mas, tipo, se é 99, eu tenho que devolver R$1. Nem que você fale, pode ficar. Não é meu, cara. Eu fiz o valor, eu tenho que ter a condição de ter o troco à disposição. Entendeu? Sim. Afinal, fui eu que criei. Então, estavam existindo alguns conflitos nesse sentido, mas eu fiquei muito brava aquele dia. Coloquei aquele monte de entulho lá na rua. Daí liguei pra minha ex-sogra na época e falei, me ajuda, eu tô com um monte de coisa aqui na rua e eu tirei tudo, eu fiquei muito brava. Daí ela, tá bom, vou trazer aqui pro barracão. Daí ela levou pro barracão. Já era fim de ano, era na semana do Natal. Minha mãe tava vindo pro Brasil. E aí, minha mãe sentou, conversou comigo, daí ela falou assim, tá, se você quer abrir um negócio, eu tenho meu acerto do banco, da época do banco, eu posso te ajudar. Porque eu acho que você já passou por toda a preparação. Você tem que viver o dia a dia para saber o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve para você dar espaço. E você já fez isso? E aí, sim. Daí antes eu fui no Sesc e eles me desaprovaram em tudo que eu queria fazer. Tipo, não, isso não vai dar certo. Não, esse não é o local adequado. Eu falei, quer saber? Esses caras não sabem nada. Eu vou fazer minhas coisas. Vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E aí, de fato, eu fiz. Eu me bati aquele dia, estava difícil encontrar imóvel, porque no centro é algo bem complicado e era bem região central. E aí encontrei um imóvel bem bonitinho. E eu falei, quer saber? É esse aqui. E aí fui. Eu tinha uma resistência de trabalhar com as outras pessoas, porque eu acho até que eu empreendia desde a época da universidade. Porque eu fazia as provas de trabalho das minhas amigas.
Uma delas em especial que morava perto da minha casa em troca de carona. Então, de certa forma, eu já estava administrando meu tempo e meu dinheiro ali. Você sempre deu um jeito de ganhar de uma forma, né? Olha, eu procuro olhar sempre se eu tenho alguma situação, porque não existe difícil ou fácil. Existem situações, como você olha para elas? Por mais difíceis que elas aparentem ser, sempre existe uma solução ou um caminho. Então, eu sempre buscava o meu caminho. Dava o seu jeito. E aí, enfim, me perdi. A tua mãe falou sobre empreender, te ajudar, porque você já tinha passado por todos os estágios e tal. Exatamente. E aí, voltou. Pronto, pra terra, Duda. Aí minha mãe veio pro Brasil e passou as férias de fim de ano aqui comigo e me colocou no meu lugar, me ofereceu essa quantia para que eu pudesse empreender. Aí você achou o empreender. lugarzinho lá e tal. Uhum. E aí falei, vou abrir. E aí eu fui no impulso. Fui abrindo todas aquelas... Eu tive uma situação de não conseguir pegar os cadastros dos meus pacientes. E eles eram 100% meus. Fui eu que fui atrás, fui eu que fiz o processo. Eu lembro que eu peguei uma advogada, porque eles estavam mandando mensagens para as pessoas assim, tipo, olha, Silmar, a Eduarda deixou a lista de contatos dela aqui à disposição, nós temos uma nova funcionária que está fazendo os atendimentos que ela fazia, vai ser um prazer receber você aqui. Só que as pessoas tinham uma conexão muito além de só um atendimento puro e simples. E aí elas começaram a me mandar, olha, eu acho que isso... E assim, as pessoas eram bem mais velhas que eu atendia. Porque eu tinha 17, 18 anos ali nessa época e eu atendia um público de 40 a mais. Então, assim, eu acho que eles percebiam a minha inocência nesse sentido. E elas começaram a mandar mensagem, Duda, tá acontecendo alguma coisa muito errada, procura uma ajuda e tal. Eu lembro que eu peguei um advogado e fui lá e falei assim, olha, vocês precisam me devolver porque esse material é meu e vocês não podem ficar indo atrás dos clientes. E aí resolvi sair de lá com aquele monte de ficha e fui embora com as minhas fichas. Já saiu com uma carteira de clientes. Sim, isso passaram-se até dar tudo certo, eu abrir e montar, passaram-se 3, 4 meses. Eu estava correndo um risco bem grande, porque essas pessoas geralmente não esperam. Não esperam tudo isso, né? Uhum. Mas elas esperaram. Eu posso dizer que 99% dessas pessoas me acompanharam para a nova clínica. E eu fiquei em torno de uns 10 meses que eu não tinha estrutura. Eu coloquei cadeira, minha maca e uma banquetinha que eu tinha de apoio. E aí depois eu fui fazendo as outras estruturas. Eu tenho um amigo que eu dou risada até hoje. Toda vez que ele me encontra dele, meu Deus, eu ia lá, a Duda atendia cílios o dia inteiro. E do lado tinha... Depois eu contratei uma menina. Eu tava falando dessa resistência que eu tinha de ter outras pessoas. Porque eu sempre fazia para o outro. Tipo, eu preferia fazer o trabalho da turma inteira... Porque eu não queria correr o risco de estar mal feito. Tanto que você não gostava da ideia de trabalhar na gestão na L'Oréal, porque você gostaria de fazer. Uhum, exatamente. Né? Então ninguém coloca cílios como eu, ninguém faz a massagem como eu, ninguém faz isso como eu me basto. Uhum. Quem pensa assim não cresce. Pois é, eu descobri na dureza isso. Eu sei. Mas demorou um tempo e eu fui assimilando essa ideia por conta da necessidade. Então eu fazia uma média de 15 a 20 alongamento de cílios. Na época só eu fazia isso em Curitiba. Quer dizer, daquele jeito, né? E aí eu não podia mais atender a massagem. E não valia a pena, porque eu atendia muito mais cílios. E aí eu falei, cara, preciso de alguém. Para esse alguém começar a atender, eu lembro que eu tinha uma amiga, eu dei o tratamento de graça para ela. Ela ficou quase 2 anos fazendo massagem. Ela ia todo dia. E a gente fazia a 4 mãos. Daí ela era pior do que eu. Falava pelos cotovelos, falava alto, carioca. E ela falava assim, a pressão não tá igual. A pegada não tá igual. A tua coisa não tá igual. Gente, era um terror aquilo pra mim. Porque todo dia eu tinha que ouvir que alguma coisa ainda não tava. E eu ficava naquela esperança, tipo... Amanhã vai dar tudo certo, ela vai fazer sozinha. E eu não vou mais precisar ficar fazendo isso. Ou de babar de uma coisa. Então demorou muito tempo. Mas ela pegou. Hoje é uma excelente profissional. Faz tudo sozinha. Faz uma ótima gestão. Já cresceu muito. Tá com você até hoje? Não está mais. Errou, não? É. Errou.
Mas, enfim, passaram e os núcleos foram crescendo. Então, lá era limitado, que tinham 2 salas. E esse meu amigo falava assim, pelo amor de Deus, essa menina que faz esses cílios é o dia inteiro os outros contando da vida deles. E elas falam alto e elas não param de falar 1 minuto. Estou querendo relaxar aqui. E ele falava, a Duda tinha uma meia água. Porque, de fato, eu tinha feito os móveis. E eu não sei porquê. Mas o cara fez o projeto que era uma meia parede. Ela não ia até o teto. Então, realmente, era uma sala igual essa, dividida no meio, e dava para ouvir tudo. E daí ele falava, ainda por cima me atendia com aquele rolo de maca de papel reciclado. É o fim da picada. E eu ainda ia lá. Eu falei, ia porque o serviço era bom. Mas, óbvio, hoje a gente tem o maior carinho um pelo outro, a gente se relaciona, faz trabalho juntos, inclusive. E aí, você vê a sua evolução em várias coisas que eu nem tinha a menor noção, né? E você começou esse espaço de clínica bem precariamente, né? Sim, totalmente. Só que uma coisa importante que eu percebo, você nunca parou de estudar, né? Não, até hoje. Olha, eu já perdi minhas contas. Até porque é uma área que, se você não se atualiza, você fica muito para trás, né? Sim, e tem muita coisa nova, muita coisa sedutora, e com o tempo de mercado a gente aprende que realmente algumas são só sedutoras. Existe um marketing ferrado em cima disso. Que não é verdade, né? Que não é verdade, que as pessoas elas pedem pelo serviço. Eu quero fazer tal procedimento, mas nem sempre aquele é o mais indicado para ela. Como é que você faz nesse caso, né? Daqui a pouco a gente já volta lá para trás, mas já que você pegou esse gancho, como você faz para dizer para a pessoa que o procedimento que ela está esperando, tem grande expectativa, não é o mais adequado? Hoje eu tenho uma espécie de filtro para escolher o meu cliente. Ele que tem que passar no teste. Como isso funciona? Então, a gente criou uma... Isso até é recente, sabe? Ano passado eu tava batendo a cabeça e falei, gente, eu só posso estar nadando contra a maré. Tá todo mundo evoluindo muito, ganhando muito dinheiro, e eu tô aqui pondo travas no meu trabalho. Porque, de certa forma, não é escalável da maneira que os visionários diriam. Mas eu continuo seguindo porque eu acho que você tem o teu protocolo. É o meu princípio. Eu não vou pôr a mão num paciente que não tá 100% saudável. Eu acho que a estética é saúde 100%. Então, o que a gente faz? Para ir para consulta, ela precisa de todos os exames. A gente manda uma guia de exames. Ela faz os exames e aí, quando ela tem ele em mãos, ela agenda uma consulta. Nessa consulta, primeiro a gente fica em torno de 1 hora e meia com o paciente e a gente vai entender como está esse organismo. O organismo, eu digo, a vida em si. Né? Que momento da vida ela se encontra, o que ela está passando, quais são os sintomas e o que disso tudo bate com os exames. Então, primeiro a gente alinha esse paciente. Ele precisa estar pelo menos estável para que a gente possa amar. É uma anamnese de verdade. É uma consulta. De hábitos fundamentais, eu falo que tem alguns pilares, né? A gente precisa tratar da qualidade do sono, que hoje é uma dificuldade da grande maioria da população. A prática de exercício físico, alimentação, como é que está essa função hormonal de nutrientes e vitaminas desse organismo, para a gente partir desse princípio para poder indicar um procedimento. E aí, e entender que momento ela está, porque às vezes está passando por uma dificuldade, teve a pandemia que trouxe hoje muitas consequências e sequelas, então a gente entende esse processo e aí faz toda uma análise de uma gestão de envelhecimento. Porque você vai envelhecer, mas em que condições isso vai acontecer? Tanto para corporal quanto facial. Então... É um estudo, né? Eu acho que isso cria uma relação de extrema confiança. Tem muitas que se emocionam, que choram, que falam que nunca foram atendidas por nenhum profissional da área da saúde com tanto apreço e com tanta profundidade. Então hoje você não tem essa dificuldade de dizer, esse procedimento tá porque você passou por um processo. Não. Tá. Mas então vamos voltar no tempo. Porque cria-se uma relação de confiança nisso. Claro. Então ela entende que aquilo não é o ideal para ela naquele momento, entendeu? Mas agora vamos voltar lá no tempo. Vamos. Você tá lá naquela salinha, uma meia água, papel reciclado. Que eu Meu creio Deus. que não é, mas ele gostava de zoar um pouquinho. Não era assim, era mesmo. Era mesmo? Era, mas era bonitinho. Era reciclado Depois, bonito, quando eu entendi. arrumei, ficou tudo bonitinho. Legal. E lá, como é que você fazia?
Ou lá você não selecionava tanto assim Não, o procedimento lá é e tal? porque não era uma coisa que... Era só uma massagem, Então né? era Você só fazia massagem e massagem cílios. relaxante e drenagem. Comecei a depilação a laser nessa época. Então isso você não precisa. Tem que ter pelo para poder fazer. E E pronto. massagem você tem que querer. E os cílios também você tem que querer. Então não tinha muito isso. Isso foi sendo Evoluindo. foi sendo desenvolvido e evoluindo com o passar do tempo e com o conhecimento, né? Que você nunca parou de estudar. Uhum. Legal. Quanto tempo você ficou nesse espaço? Eu fiquei lá 3 anos. E aí você... Pode dizer. Eu lembro que eu estava sentada assim no fim do ano, porque eu peguei tudo que a minha mãe tinha de dinheiro na conta para eu poder fazer a minha loucura que ninguém estava falando para eu fazer. E aí eu parei e fiquei lá reflexiva, sentada, não tinha nada naquela sala, né? Tinha a minha maca e aquele balcãozinho, eu olhei pela janela e falei, cara, passou 1 ano. E eu fiz esse negócio dar certo e eu nem sei como. Eu tava no último andar do prédio. Eu tava na última sala do corredor. Eu não tinha placa na rua, eu não tinha nada. Era o boca a boca nessa época, não existia essas coisas de divulgação Instagram, e tal. internet, nada. Uhum. Depois desses 3 anos que começou a surgir uma coisa ou outra. E eu lembro que uma mulher impactou muito forte na minha vida. Eu vivia num núcleo de pessoas que eram bem-sucedidas e que podiam investir nisso. Daí eu lembro que aquela mulher acabou comigo naquele dia. De certa forma, porque ela me impulsionou, né? Daí ela falou assim, aonde que é a sua clínica? Eu queria fazer esse procedimento, mas eu não piso no centro de jeito nenhum. Eu falei, gente, o que tem de mais? Lá é super legal, é lindo, é o centro. E aí, dali despertou esse insight de querer mudar. E foi muito rápido, porque aí eu falei, não, vou procurar outro imóvel. Decidi, como você é impulsiva. Decidi e fui. Aí, naquela semana, eu vi 2 imóveis. Um não me atendia às minhas necessidades, porque não tinham 2 salas. E o outro eu falei. Eu olhei, estava passando no Batel, daí eu olhei a placa, porque era direto com o proprietário, alguma coisa assim. Olhei a placa e falei, eu vou olhar essa sala. Se não for muito, muito mais caro, eu vou encarar. E eu sempre arrisquei. Muito na minha vida, até hoje. Mesmo que eu perca, eu não desisto. Aí eu fui, cheguei lá, gente. Tinham 3 salas. Aí falei, é perfeita. Eu falei, cara, eu quero essa sala. Que o valor tava ok, eu negociei, chorei. Eu falei assim, ó, R$300 a menos eu consigo te pagar. E aí eu fechei essa sala. E eu falei assim, só que eu quero a chave até sexta-feira. Isso era segunda. Dele, não, mas você precisa passar por aprovação, precisa de fiador, não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem. Precisa de tudo isso. Se eu te falar que eu consigo, até quinta-feira você me entrega? Dele, sim, mas é impossível. Aí eu falei, coitado. Não fala impossível. Não fala, me deu um gatilho absurdo. Eu falei, agora eu vou fazer. Eu fiz, daí cheguei na quinta-feira. Eu falei, eu tô aqui os documentos, agora eu quero a chave dela. Não, não é assim que funciona. Eu falei, você me prometeu, eu fiz o impossível e os documentos estão aqui. Aí na sexta, as meninas estavam terminando de atender e eu tava desmontando tudo. E eu fiz a minha mudança. Eu lembro que era de madrugada na Alemanha, que minha mãe mora lá. E aí, tinha terminado de arrumar tudo no lugar. Eu tava um sonho, porque era tipo móveis lindos, era tudo diferente nesse lugar, né? Eu falei, nossa, terminei, eu tenho um vídeo gravado até hoje. Aí eu mandei pra minha mãe, mãe, olha que lindo, eu terminei de arrumar tudo, não sei o quê. Levei nas costas, fiz sozinha. E aí mudei pra lá, comecei a arrumar, dar minha carinha pras coisas. E aquilo foi um crescimento exponencial. Pois é, eu te conheci nessa época. Uhum. Você saiu de quanto para quanto? Mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Com certeza mais que dobrou. Só por mudar Já o lugar. era bom, só por mudar o ambiente. Impressionante isso, né? Impressionante. E assim, sabe o que é muito engraçado? E isso eu tive essa percepção na vida. A gente imagina coisas que a gente não tem coragem de arriscar para perguntar. Eu vou dar 2 exemplos. Esse, que eu saí de lá, o estacionamento no centro era R$13 a hora. Hoje no Batel, acho que é R$5 a hora. Cara, era muito mais barato para um lugar muito melhor que eu tava indo, mas é porque as pessoas não têm coragem de ir lá e perguntar. O aluguel nem mudava tanto assim. E eu dei um salto quântico na minha vida. Entendeu? E isso acontece muitas vezes. Tem gente que fala, a Duda é metida, não sei o quê. Você cresce um pouquinho. Enquanto você tá crescendo, todo mundo te ama, todo mundo bate palma, é maravilhoso. Depois você cresce um pouquinho mais que os outros, é metida. É nojenta, é qualquer coisa. É muito mais fácil chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Cara. Exatamente.
E aí eu lembro que eu tava em Jurerê, em alguma data, um feriado, enfim. E tava com alguns amigos e eu queria... Tem um lugar que eu adorava ir, um sushi lá, enfim. Que era super ok, valores super ok. Mas era um lugar bonito, aconchegante, pessoas bonitas e eu me sentia bem de estar lá. E aí a gente resolveu no dia seguinte, todo mundo, você só quer nesse lugar chique, não sei o quê. Eu falei, gente, tudo bem. A gente foi num lugar, eu não lembro o nome, mas era tipo uma casa de show, ia ter um show sertanejo, eu acho. Chegamos lá, o combo da bebida era o dobro do valor do lugar chique que eu tava ostentando. Gente, aquele lugar tinha cheiro ruim, aquele lugar tinha pessoas inadequadas, era impressionante. Mas as pessoas não têm coragem de perguntar, ou elas olham e julgam que aquele ambiente é adequado ou não. Não é ela não é merecedora daquilo. É. Então é impressionante. Eu já acho que eu sou merecedora. Eu quero aquilo que é bom. E eu vejo isso, um link bem louco, né? Na praia mesmo, em Balneário. Muita gente passa o dia na praia de Balneário, paga uma fortuna pelas cadeiras e pelo guarda-sol. E você vai na Praia Brava, numa estrutura super fina, que tem cadeira de estrutura de resort, e você não paga R$1 por isso. E você ainda pode levar teu cooler e consumir alguma coisa do estabelecimento que tá tudo bem. Por quê? Porque a pessoa olha aquilo e pensa, aquilo de fato não é para mim. A pessoa se coloca num campo menor, né? Então, a gente tem que explorar isso. Mas é tão interessante, né? Porque você tem isso tão forte, tão intenso, mas ao mesmo tempo, quando a gente se conheceu, você tinha algumas dúvidas com relação a isso. Sim. Né? Porque até quando a gente se conheceu, você trabalha com a minha empresa? Aí eu te fiz uma visita, coisa que normalmente eu não fazia. Eu não fazia isso, eu fui te fazer uma visita na empresa e tal. E aí eu olhei pra você assim, mas espera aí, você quer que a gente trabalhe em empresa ou trabalhe em você? Eu queria que você trabalhasse a empresa, que até hoje eu não dei 100% desse jeito. Mas o que a gente não trabalhou? Na empresa, a gestão, que é o meu ponto fraco, tá? Aí eu entendo que a gente tem que achar pessoas boas pra fazer isso. Pronto. Isso você aprendeu depois. Mas tinha algumas coisas que você tinha que trabalhar em você. Ainda tenho. Eu tô aqui hoje quebrando um paradigma. A vida inteira a gente vai ter coisa pra fazer. Sim. Porque a gente cresce de glória em glória todo dia. Sim. Eu tenho algumas... Como que eu posso falar isso? Eu tenho alguns bloqueios meus em relação... Quando eu tô intimamente com uma pessoa ou com algum grupo da qual eu já conheço, da qual as pessoas me conhecem, eu me sinto confortável. Agora, quando é para uma coisa maior, eu fico meio brecada. E aí, eu sempre tô procurando trabalhar isso em mim. Então, eu fui buscar isso em você porque eu acho que eu não tinha consciência. Como eu passei por muitas situações difíceis, de certa forma, né? Eu tive que quebrar muitas coisas e sozinha. Eu precisava de alguém para me mostrar o quanto eu já tinha percorrido e que eu poderia estar segura dentro de mim mesma. Eu lembro até hoje, foi uma coisa extremamente emocionante. Que a gente estava lá no seu consultório e tinha um espelho e você falou, Duda, vem cá. Eu falei, nossa. Aí você me pôs na frente do espelho, olha pra quem é você. Eu não conseguia olhar no meu olho no espelho. E eu treino isso até hoje, tá? Às vezes, hoje mesmo eu fiz isso. Eu olho dentro do meu olho no espelho e falo, viu, essa é você cresceu. Eu acho que era um medo de realmente de enfrentar a vida como de fato ela era naquele momento. E entender que eu já tinha me tornado uma mulher, que eu já era mãe, que eu já era empresária, que eu tinha que seguir o meu caminho sozinha. Certo, e você não tinha que depender da sua mãe de mais ninguém. E que tá tudo bem, que eu poderia seguir tranquila nessa missão. E aí, mas foi duro, eu lembro que você me pôs na frente do espelho e eu chorei, eu chorava, eu não conseguia olhar, você falava, olha pra você, eu olhava pra baixo, pra minha perna, pro meu braço, mas eu não conseguia me encarar no olho a olho ali. E um dos maiores... pontos assim da nossa vida é quando a gente consegue olhar para nós mesmos. Cair em si é o melhor tombo que a gente pode ter. E o cair em si é olhar para nós, né? Sim. Olhar para dentro da gente. E se existe bloqueio ainda com coisas que parecem maiores, se eu parar para pensar, né? Se você parar para pensar agora, a Duda estava onde há 10 anos atrás? A Duda está onde hoje? Se você olhar para essa trajetória, que é a mesma coisa que a gente fez lá atrás, peraí, eu vou temer o quê? Nada. Fala a verdade. Se você foi lá na primeira vez, colocou a mudança na Montana e fez. No outro dia, quando não deu certo, colocou tudo fora e pá, no meio da rua, e fez, e foi, e voltou. Vai ter medo do quê?
Existe coisa maior? Não. Maior do que você decidir fazer? Não tem. Não. E é só nós, né? Só você. Nesse trajeto é engraçado. No dia a dia com pacientes, a gente sempre vê eles falando, eu faço para tal pessoa, eu quero que tal pessoa faça isso. Você não quer nada por ninguém. Ninguém pode. Eu posso querer alguma coisa pelo meu filho, mas só ele pode tomar a decisão de fazer. Então eu entendi que era eu por mim e que eu tenho que ir fazer minhas coisas. Igual eu tomei a decisão de vir aqui hoje. Eu acho que era meu único medo, é esse. Porque eu não tenho medo de morrer. Eu acho que mesmo que esse dia terminasse hoje, eu fui e estou sendo uma pessoa muito feliz, muito grata com tudo que eu conquistei, por tudo que eu já vivi. Tipo, eu tenho essa sede de viver que é uma coisa louca. Tipo, eu tô numa festa de aniversário, ou eu tô num curso, eu quero viver aquilo intensamente até o último segundo, eu quero tirar tudo que eu posso. Então, assim, eu me sinto muito cheia hoje de tudo. E que se acabasse agora, eu falava, cara, foi muito feliz essa trajetória. Muito legal, né? E com relação à empresa, e hoje você empreende em várias áreas, né? Sim, eu tô sempre buscando. Sabe quando que te cai a ficha, assim, que você é essa pessoa também, que te fortalece ainda mais isso que você tem dentro, que daí você fala, nossa, uma coisa é eu pensar que eu sou e olhar pra minha história e ver o que eu fiz. Outra coisa é alguém muito importante vir e querer fazer negócios com você. Esses tempos é uma banqueira. Ela é concorrente, ela tem um banco digital que é mundial e ela estava na minha clínica. Eu nem sabia quem ela era. Sei que daí ela terminou, ela fez o procedimento, ela falou, Duda, eu fui em vários lugares. Igual você, ninguém me atendeu. E aí... Eu já vi um monte de gente falando assim de você. Aí ela veio, não, tudo bem, que bom, obrigada e tal. E terminou o procedimento. Daí quando terminou, ela falou, a gente pode conversar sobre negócios? Daí eu falei, meu Deus, que Podemos, negócios? claro. Que negócios você quer dela? Eu queria abrir uma clínica. Isso. Queria abrir uma clínica com você. Eu falei, meu Deus, mas tipo, eu acabei de conhecer, o que te leva a querer abrir uma clínica comigo? Ela falou, você me passou uma confiança e um caráter. Ela falou, eu lido com pessoas no mundo inteiro. A gente consegue perceber. Isso é muito verdadeira, né? É, Isso é verdadeiro, transparente, eu diria, né? Transparente. Eu não consigo disfarçar as emoções. Estava aqui dura, agora eu tô leve. Então, aí, aquilo me passou uma credibilidade. Tipo, ela mexe com bilhões de dólares. Ela agora tá fora do país, inclusive, foi buscar investidores, enfim, pro projeto dela. Aí eu falei, gente, olha o nível de pessoas que você atende. Daí, isso também é uma garantia de que você fez o teu caminho da forma correta, né? Na humildade, tendo caráter, tendo cuidado em tudo que você faz, te leva a lugares que talvez eu nunca imaginei. E eu nunca imaginei empreender. Como não? Mirando miçanga com 10 anos? Eu só reconheci isso agora, mas eu nunca tinha percebido isso. Mas vamos pensar assim, né? Você fazia massagem a R$2. Ganhava R$2 por massagem. Hoje você tem uma clínica, tá mexendo com farmácia, tá criando um processo de farmácia. Tem mais o que de empresa? Eu tenho os equipamentos que eu faço locação. Você loca hoje os equipamentos. Você não loca para você loca para outras clínicas. Para outras empresas. Você já adquiriu os equipamentos para locação. A gente faz na clínica também a formação de outros profissionais de diversas áreas. Virou uma escola. Virou uma escola. Tem alguns outros projetos em andamento para que a gente possa capacitar. Eu vejo que as pessoas, elas... foi a dor do meu crescimento. Eu venci essa dor. Tendo nesse primeiro trabalho ter que entender que o empreender não é só pôr a mão na massa do jeito que eu queria, só sentar na minha mesa e atender o paciente e fazer o procedimento. E ficar conversando. O empreender é você pôr a sua imagem para jogo, é você acompanhar esse marketing que está cada dia mais louco e que você tem que destinar vários dias do teu trabalho e parar uma agenda para você filmar. Você lembra o bloqueio? Eu lembro os meus primeiros vídeos. Você não conseguia fazer vídeo. O primeiro vídeo foi com a Jéssica. E eu lembro que ela tentava... Eu gravei umas 10 vezes. Eu falava, não. Eu travava, minha língua enrolava, não saía nada. Hoje, isso eu já consigo fazer com uma certa leveza. Mas então você... E é uma coisa que eu não gosto. Eu sou muito reservada. Eu não gosto de ficar postando o que eu tô fazendo, aonde eu tô. Enfim, eu uso muito mais voltado para a clínica, claro, para falar dessa parte. Mas foi uma resistência que eu tive que quebrar também. Eu falei, ou eu acompanho o mercado, eu vou fazer o quê?
Então, de olhar para essa parte da administração, de ter um sistema, de fazer um fechamento. Você lembra, né, que quando você me conheceu, a clínica já existia há um bom tempo. E eu nunca tinha fechado um caixa. Sim. Eu falei, eu vim aqui pedir ajuda para você me ajudar a fechar o caixa, porque eu nunca fechei o caixa. Daí você falou, mas Duda, como essa empresa sobrevive? Eu falei, olha, porque tudo que eu produzo eu guardo. E eu pego somente aquilo que eu produzi. É necessário para sobreviver e pronto. E pronto, o resto fica lá. E eu vou reinvestindo e eu vou... Mas e você vai nunca se controlou virando. nada, né? Até então você não controlava nada. Eu lembro que um amigo era economista na época, e daí ele fez o levantamento de alguns dados no 5º ano da empresa. E aí ele comentou comigo, ele falou, Duda, se você não fosse a funcionária da empresa, você já estava devendo para muita gente. Sim, isso mesmo. Então, eu fui demorar muito tempo. Eu vou te falar que é recente o fato de conseguir ter um pouco mais de controle das coisas. É claro, eu criava os meus mecanismos, que eu não tinha entendimento, mas eu criava algumas formas de tentar controlar isso do melhor jeito. Mas o empreender é isso. O empreender é desde você gerar uma vida, e começou ali na maternidade, porque eu acho que o maior trabalho do mundo é esse, é você poder formar uma pessoa dentro de casa. Quem vai ser aquele ser humano, né? Dar os conceitos principais e valores. Então, foi uma mistura. O meu filho foi fenomenal nesse processo, né? Quando todo mundo olhou pra mim e falou assim, meu Deus, coitada, a Duda tem 18 anos. E tem Naquela um filho. época ainda, né? Que hoje é tudo mais fácil. A gente tem acesso a muitas coisas para Nossa, poder aquela fazer época a se vida. fosse muito tempo, né? Ah, mas já fazem 15 anos. 15 anos, mas... E aí, mas eu digo assim, de recursos que a gente tem. Hoje você pode assistir uma aula online, eu podia continuar Hoje tá a muito mais faculdade, a amamentação, o filho, enfim, né? Tem-se mais recursos, as pessoas parecem que estão Hoje mais... é mais fácil, Elas realmente. estão mais preparadas, talvez, nesse sentido, assim. Mas eu acho que começou ali, depois veio essa experiência incrível de trabalhar nesse local e de ter aprendido. E eu vejo que esse final de semana eu estava sentado com um médico dele, não, eu vou abrir meu consultório. Eu falei, vai abrir o consultório para fazer o quê? Para fazer botox. Eu falei, botox? Eu falei, interessante. Eu falei, como vai ser? Ele, não sei. Eu falei, cara, você está alugando uma sala. Dele, quanto custa o Ultraformer? Eu falei, 300 mil. Um aparelho. Eu falei, mas você tem manutenção dele que dá uns 30 por mês. Eu falei, você tem que ter muito cliente para botar isso para rodar. Eu falei, você não tá fazendo uma conta, é matemática, tudo na vida é matemática. Você não tá fazendo essa conta da sala. Você aprendeu que tudo é matemática? Eu aprendi. Olha que coisa linda! Tudo é matemática. Fazer o Botox, eu preciso contar o produto. Para eu fazer um Ultraformer, que é uma tecnologia, eu preciso dizer quando, como, onde, com quantos disparos eu vou atender aquele paciente. Na prática, a vida é matemática. Matemática e venda. E aí eu falei pra ele, mas como? Você tem que ter algo a mais. Eu falei, hoje tem todos os profissionais, até biólogo, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, todos os nutricionistas, enfim, todos os profissionais da área podem atuar dentro da estética. E você tá competindo com quem? O que você tem a mais para oferecer? Você não pode ser só mais um no meio dessa multidão. E aí ele ficou, fala mais. Eu falei, olha, eu bebi um pouquinho e você tá tendo uma consultoria grátis aqui, hein? Pois é, eu tô pensando aqui num cliente que eu tenho na Bahia, eu acho que eu vou colocar você para conversar com ele, porque ele tá trabalhando com essa questão de estética lá em Salvador, nós vamos tratar desse assunto. Pronto. Vamos fazer uma consultoria aqui, cara. Esse é um projeto, eu quero abrir Fellow para clínicas. Então o Fellow é um processo... uma curadoria em que você explica e forma aquele profissional. Então, assim, eu tenho um know-how absurdo e que eu posso entregar dentro de diversas áreas o conhecimento. Então, você quer abrir uma clínica, então você pega os profissionais, você leva cada um da sua área e a gente forma aquele profissional num período de 15 dias. Ele tem acesso aos atendimentos, ele vê como que funciona a rotina de uma clínica, tem rotina de limpeza, que é uma coisa... assim, que você tem que ter muito cuidado, que tem várias regras, né? Tem a rotina do cuidado do atendimento do paciente. Então, hoje a gente tem todo um suporte para atender.
A gente tem um drink que recebe enquanto a pessoa fica lá esperando. A gente tem a cor da luz que influencia para ela estar se sentindo num ambiente calmo. Né? É tudo pensado. Tem umas plantinhas lá na parede. Não é meramente pela arquitetura e para deixar bonitinho. É porque é para ser um spa urbano, para você se desconectar do mundo lá fora e você se cuidar. Eu presto atenção, quando eu vou fazer consulta, eu sirvo café. Quando eu vou atender o paciente, eu sirvo chá. Sabe por quê? Porque o café, ele é para te deixar atento, ativo. A cafeína levanta. Então o chá eu preciso. Relaxa. Exatamente. Então ela vai ter um momento de autocuidado que a gente já introduz esses conceitos. Então, de fato, cada detalhe lá dentro é pensado. Então não é só eu vou abrir um negócio e eu vou empreender porque eu tenho dinheiro para fazer isso. E que interessante, né? Saindo lá do lugar que tinha 6 tipos de piso, né? Para agora pensar que a luz que vai no cantinho, eu vou servir chá, porque quanto teve que estudar para chegar nesse nível? Eu acho que é vivenciar. Sabe o que é legal? Mas é um estudo. E que na vida a gente aprende. Para você identificar o que é ruim, você precisa ter vivido o ruim e o bom. Entendeu? Então, assim, eu acho que a maior escola das pessoas, elas irem trabalhar num lugar hostil. Porque lá, ou que enfrenta dificuldades, porque lá ela vai entender tudo aquilo que ela não quer para ela. Tudo aquilo que não te faz bem, não faz bem para o profissional e não faz bem para quem está lá dentro. Então, isso a gente começa a entender. As dificuldades na vida eu encaro dessa forma. Eu preciso viver a dificuldade para eu poder olhar e falar, caramba, eu estava bem. Ou eu vou ficar bem. Como é o estar bem? Porque às vezes você precisa de parâmetro. Perde parâmetro. Tem que ter um parâmetro. Nada melhor do que a gente chama isso de on the job, né? Aprender no local de trabalho. E da melhor maneira possível. Encarando com a mão na massa. Que é o que você sempre quis fazer lá quando saiu da L'Oréal, né? Sim. E até hoje tá com a mão na massa, né? Sim, eu amo fazer. Não me tira isso que pra mim acaba tudo. Não tenho a menor condição. A gente tem projetos muito grandes acontecendo, que existe essa movimentação e todo mundo insiste. Eduarda, se você quer crescer mais, você precisa sair de cena, você precisa capacitar alguém para fazer esse trabalho. Eu falo, não me tira isso. É o brilho da minha vida. Se eu fico, uma semana sem o consultório, e assim, eu tenho essa coisa do movimento. Então, eu preciso de um dia inteiro de consultório, é repetitivo, tem coisas que se repetem. É uma consulta, é as mesmas perguntas, é claro, as respostas são diferentes. Mas eu preciso daí no outro dia ser um dia de pôr a mão na massa. E aí, se eu precisar passar 4, 5 dias fazendo gestão, fazendo planejamento, criação, hoje a gente cria eventos, marketing eu criei o meu próprio, porque eu cansei de dar cabeçada, é muito difícil que você encontre, a necessidade do marketing, sabe qual é? As pessoas se formam em marketing, mas elas não têm uma direção. Elas trabalham lá com o engenheiro, com o arquiteto, com a empresa que vende com o mercado e com a clínica de estética. Com o cara de móveis, com o cara de asfalto, com o cara de roupa. Eles não entendem. É genérico demais. Não se aprofunda. Você precisa entender o negócio do cara. Como é que você vai vender um produto que você não conhece? Entendeu? Então, você vai criar para alguém alguma coisa que você não sabe o que é. Que você não conhece. Então, o primeiro passo, vai experimentar, vai fazer uma imersão dentro desse negócio. Vai ter aula, pega os profissionais e treina. Senta aqui, vou te explicar o que é cada coisa, para que ela serve. Dá uma aula mesmo, você vai ter que aprender. Senão você não vai conseguir fazer isso dar certo. A minha maior dor foi o marketing, cara. E isso há pouco tempo que eu tive que trocar e tal. Gente, eu chorava, aquilo tava me enlouquecendo, assim. Eu acordava de manhã gritando. Eu não acredito, tá tudo errado, tá feio, esse não é meu padrão. Eu peço isso e vem aquilo. Falei, não dá. Então é uma dor, eu vejo que isso é uma dor. Tem galera de marketing aqui? Tem, né? Tem. Mas é... Vai dar um toque pra galera. Não, mas é assim, eu acredito que tem como fazer funcionar, mas as pessoas precisam... eu falo, você não vai conseguir vender meu produto se você não conhecer ele. O que você acha disso? Concorda? O Henrique concorda. O que você acha disso? Concorda também, pronto. Mas você se aprofunda no produto hoje em dia? Eu trabalho com uma empresa uma imobiliária, eu não sabia de nada da imobiliária. Aí eu fui lá e eu fui pesquisar, tal, fui saber o que é Cresce, todas aquelas coisas lá. Antes de fazer, senão eu não ia saber nada que eu tinha que fazer lá. De vídeo, tal, como que funciona o mercado. E saber também quem é o público dessa pessoa para você poder... O que ele consome e tal. Senão não tem como fazer. Sem aprender o público, sem conhecer, não tem. Tem que ter uma imersão. Isso é marketing, né? Isso é marketing.
Só que uma boa parte das pessoas não pensa assim, né? Na prática, a gente não tem vendo isso. Não. Porque eu tenho uma amiga também que esses dias estava vendo um negócio pro Dia das Mães, uma campanha pro Dia das Mães. Ela chorava. Quando chegou na sétima criação, ela falou assim, parei, eu vou fazer por aqui. É uma sensação que você tem de você... Sabe, e uma outra dor nessa questão, falando em marketing, é porque o profissional do marketing sabe como comunicar aquilo. Mas eu não sei, por exemplo, minha dor hoje é de saber explicar como que é essa rota dentro da clínica, como é o meu linguajar com o cliente e como eu vou passar isso, como eu vou passar essa informação para a internet. Porque as pessoas vão lá, mas as pessoas precisam saber disso. Daí eu olho para elas e falo, mas como? Como? Essa sintonia que é meio desconexa, né? É, A gente então. conseguir achar essa chave, a gente resolve um monte de problema. Então eu comecei a partir do princípio que eu preciso do meu núcleo próprio. Eu preciso do profissional dentro da minha empresa, conectado comigo, vivenciando a Que clínica. saiba o que você está fazendo aí todo dia. Que tá lá, que ele tá vendo tudo que existe. Daí foi uma colega que é fotógrafa e a gente fez uma campanha pro Dia das Mães também lá do spa, bem legal. E a gente ficou 4 horas gravando. E ela tirando foto e tal, ela falou assim, meu Deus, é uma loucura esse tal de marketing, né? São 4 horas de gravação para um vídeo de 1 minuto ser muito ainda. Então, além de você ter que pegar, tipo, todos os takes, todo aquele momento, você precisa saber transcrever isso de uma forma muito simples e muito rápida. Muito sucinta, né? Imagina você sintetizar tudo isso em 90 segundos, 1 minuto. Né? Ou, quando você vai colocar num Reels aí da vida, é 1 minuto e meio, 90 segundos. É absurdo. Então, você tem que estar preparado. Sem preparo. Não acontece. Então, assim, você tem que arriscar. Vale a pena arriscar. Mas você tem que estar preparado para fazer isso. E preparado para as perdas que você vai ter no caminho. Eu já apliquei investimento, eu já me enfiei em todo tipo de investimento, continuo me enfiando. Mas eu já perdi muito. Muito mesmo. Tipo, tudo que eu trabalhei uma vida inteira, eu apliquei num lugar só. Agora eu entendi que a gente também não pode pôr todos os ovos dentro de um cestinho só. Então, eu trabalhei a vida inteira e eu coloquei tudo no mesmo lugar e eu perdi tudo. Mas eu continuo rindo, tá tudo bem, vamos de novo. Mas é aquela história, do mesmo jeito que você ganhou, perdeu, vai ganhar de novo e bora. Sempre é isso, esse preparo faz com que você olhe pro dia seguinte como mais um dia que eu vou batalhar e se eu conseguir daquele jeito, agora eu consigo mais ainda. Em tudo dá graças. E assim, né, na realidade, por que perdeu? Decisão errada. Né? Uma decisão momentânea errada. Mas que você altera aqui. O duro é você perder, tomou a decisão, putz, errei. E aí, parar. E isso não tem jeito, se você não parar. Sim, é isso que parar, paralisa. A própria parar, pandemia veio nos ensinar isso, sim, né? Parou, morreu. Muita gente paralisada com uma situação. Enquanto eu olhava para dentro e pensava assim, tá todo mundo paralisado. Ninguém tá pegando um sol, que a vitamina D é essencial para manutenção da vida. Ninguém tá praticando um exercício. As pessoas, eu via pacientes minhas, né? Falando assim, eu preciso ir comprar cigarro pro meu pai todos os dias porque ele não pode sair. Aí eu falava, gente, isso é tão desconexo. Que sentido faz? Você não pode sair, mas você continua adoecendo? Essa escolha tá te fazendo com que você não vá pra rua porque você tem medo de morrer por isso. Para de usar o cigarro. Tão simples, né? Ou o vício, enfim, aquilo que te não permite ter vida. E o tempo de pandemia para essa área estética foi muito puxado, né? Como eu tinha um núcleo muito completo na clínica, abrangendo a área de medicina mesmo, nutrologia, longevidade, nutricionista com um apelo de cuidado, não que a gente acha que nutricionista é só para emagrecer, né? Não é. A gente tem a nutrição funcional para trabalhar, inclusive, distúrbios de doenças mesmo. Então, a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma muito tranquila. E aí conseguiu superar bem. Sim. E eu tinha um preparo para isso. Eu não tinha o preparo para uma pandemia, mas eu sempre tive reservas. Se alguma coisa acontecer na minha vida, eu preciso ter 1 ano de garantias para essa clínica ficar fechada e ela continuar fluindo. É quando você consegue ter... A gente trabalha assim, tipo, 5 meses já é um tempo legal. Uhum.
Se você tiver 1 ano, melhor ainda. Sim. Porque certamente durante 1 ano você não vai ter dificuldade. Quer dizer, você pode até ter, mas você não vai passar 1 ano sem faturar nada. Sim, e numa situação de aperto. Porque eu acho que as pessoas, elas têm essa consciência, né, Silmar? De pensar assim, elas têm um problema. Elas ficam só o dia inteiro pensando naquele problema. Isso me irrita profundamente. Eu não tenho paciência para pessoas que ficam... Como que a gente pode falar isso? Ruminando isso. Mas que elas ficam vítimas de uma situação. Eu falo, tá, beleza, você tem um problema, tá devendo para alguém. Vai pensar na solução de pagar essa conta. Vai ficar ali o dia inteiro. Ai, minha vida acabou, eu tô devendo. Cria uma solução, não o problema. Não fica Olha pensando no pra problema. frente. É o próximo passo que importa. E assim, e é o mais prático, né? Por que pensar no problema é mais fácil? Porque é o que eu me apego melhor. A minha memória em cima daquilo que é errado é muito mais intensa do que aquilo que é bom. Né? Eu consegui algo legal, bacana. Deu uma M aqui. Nossa. Cara, mas você acabou de ganhar 2 milhões aqui e perdeu 10 mil aqui. Não, mas eu perdi 10 mil, cara. Né? Parece um vício. Mas eu é um acho que vício é mental. algo do próprio É organismo. um demônio esse negócio. Né? Porque não pode. A gente fica preso naquilo que é errado. Tanto que, estatisticamente falando, mais de 90% das coisas que a gente acha que vai dar errado não dão, né? Bom, mais de 90% daquilo que eu acho que vai dar errado não dá? Como assim? E por que eu continuo achando que vai dar errado? Por que eu continuo investindo nisso? Porque nós somos acostumados a pensar no negativo. E é interessante, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, conforme eu penso em minha alma, assim é. Então, se eu fico pensando que vai dar errado, o que vai acontecer no final? Vai dar. Você mesmo na queda que teve aí, nas perdas que teve, você fala assim, não, vai dar certo. Eu vou fazer de novo. Se eu fiz uma vez, eu sou capaz de fazer de novo e melhor. Putz, aqui eu tô indo para um lugar que é mais caro, um outro ambiente. Não, mas eu vou vender. Eu vou conseguir ter cliente. Não, eu vou conseguir fazer. Sempre dizer assim, vai dar certo. Nem sempre, né? A mente é bem isso. Eu tinha, às vezes, épocas que a mente era muito obsessiva, que foi o que eu te falei. Só que era muito engraçado que a minha forma de emanar isso era sempre, tipo, eu subia e descia a escada e era no movimento, assim, aquilo batendo na minha cabeça. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Daí eu já pensava, o que eu vou fazer? E, às vezes, minha mente vinha, tipo, muito forte. Teve momentos que eu não queria mais a vida. Tipo, quando eu não tinha essa consciência. Eu falava, cara, eu vou desistir. Isso é muito pra mim. E aí, e aí eu falava assim, eu não posso pensar nisso, meu Deus, é um pecado eu pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Aí eu tenho que pensar em 15 coisas boas agora pra sumir esse pensamento da minha cabeça. Mas passar por dificuldade de pensar coisas ruins não tá errado. É normal no dia a dia. É a natureza. Qual que é o problema? Ficar preso nele. Me vitimizar por aquilo que tá errado, né? Ficar preso nesse problema. Eu percebo até em algumas pessoas, sabe, Silmar, que às vezes elas ficaram doentes, tipo um câncer, alguma coisa nesse sentido. E essas pessoas receberam tanto afago, carinho, presente nesse momento, que elas idolatram ter passado por isso. Entende? Na realidade, isso acontece muito com as pessoas. O meu problema se torna especial. A minha força. Porque com ele eu tenho carinho, com ele eu tenho a atenção dos outros. Então, o problema acaba... Se tirar esse meu problema, o que me sobra? Esses dias eu conversava com um psicólogo e ele falou justamente isso. Ele disse assim, Silmar, a pessoa tem uma dificuldade, essa dificuldade para ela é tão intensa e traz tantas coisas positivas que quando ela vai dizer assim, eu vou tirar isso aqui da minha vida, o que me sobra? Nada. Então eu continuo com o problema. E eu vou alimentando esse problema. E eu não saio desse lugar. Sim. Quando você falou isso, eu lembrei de uma situação. Por isso dessa, né, de uma pessoa que está passando justamente por essa situação e ela não consegue visualizar que precisa sair desse lugar. Por mais que tudo mostre que o caminho é outro. Mas o estar apegado a esse problema é tão forte que faz com que ela diga, não, aqui que eu quero ficar. E é uma decisão. E o que eu aprendi, acho que muito com você disso também, né? As pessoas, elas criam essa retórica, elas sabem a verdade, seja lá, foi um exemplo, às vezes é uma traição, alguma coisa, mas elas não assumem aquilo. Sabe por quê? Porque elas não têm coragem de dar o próximo passo. Exatamente. Porque é difícil.
É uma realidade, é o escuro, é o novo e o novo assusta. Eu vou ter que encarar isso, e para encarar isso eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que assumir outras coisas, eu vou ter, Riscos. né, desde risco até a decisão e, putz, se der errado, Que é o risco. se der errado. Se der errado, o que eu faço? Quando a gente nem sabe, né? Eu vivi todas essas coisas. Tipo, o fato de... E hoje eu reconheço, tenho maior carinho por esse cara, pela situação que foi criada naquele primeiro trabalho, porque eu nunca teria saído de lá. Talvez eu estivesse lá naquele lugar até hoje, estava bom. Porque eu era muito feliz financeiramente com aquilo que eu ganhava. Eu nem imaginava que eu podia ganhar mais ou que a vida pudesse ser diferente. Para mim, aquilo era suficiente. Me bastava, eu era feliz. Eu tinha tudo o que eu precisava. Precisou um empurrãozinho para E eu mudar. tinha, exatamente, e eu tinha até uma resistência. Como eu convivia com muitas pessoas que tinham dinheiro, mas a vida delas era tão amarga, que eu falava assim, cara, pra quê? Eu tive que desconstruir isso da minha cabeça. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ser próspero e a gente pode ser muito feliz com isso. Inicialmente, ter dinheiro para você era sinônimo de infelicidade, Eu né? tinha uma conexão de que sempre pessoas ruins se aproximavam de você ou sempre tinha uma relação de interesse. E beleza, tem, mas tem até quando você não tem nada. Sempre é um interesse. Sempre é um interesse. Cabe a gente saber nutrir esses relacionamentos direito e com aquilo que nos cabe e que nos é bom e tomar uma decisão. Né? Se você fica ou se você vai. Simples assim. Parece simples, né? A vida, na verdade, é cheia de coisas simples, mas essenciais, mas que ninguém faz. Não, na realidade é simples. Às vezes não tão fácil de fazer. É, também. Simples é, mas colocar em prática aí requer algumas decisões. Por isso que ninguém faz. Ninguém não. Muitas pessoas não fazem. Uhum. Né? Muitas pessoas não fazem. E é interessante que muitas vezes você faz em uma área da vida e na outra você não consegue fazer. Porque tem que aprender isso, tem que amadurecer isso, tem que entender isso. Por isso que aqui está resolvido, aqui ainda não. Né? Porque eu tenho que aceitar, entender essa necessidade de mudança, encarar isso de uma maneira diferente, enfim. Pois é, Duda, me diz uma coisa, se você for deixar um recado pra galera aqui. Né, Meu Deus, que responsabilidade. Uai, você não fazia lá 1h30 de massagem com o pessoal pra conseguir... Eu queria ouvir elas. Eu vou dar um recado que a gente tem que estar presente e prestar muito mais atenção. Afinal, a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca. Eu acho que a gente tem que ouvir mais, prestar atenção, que a gente tem muito que aprender com o outro, com o que está acontecendo na nossa frente todo dia. Você não precisa ir lá e passar pela necessidade, se você tiver entendido o recado antes. O problema é que a gente está sempre muito disperso. Não está presente, né? Tem até aquele livro, né? O Poder da Presença. O Poder da Presença fala justamente sobre isso, por você estar realmente neste lugar. Não, eu tô aqui pensando lá, eu tô lá pensando aqui. Eu faço muito isso, aí às vezes eu falo, eu preciso estar presente. Eu agora estava vendo um looping eu assumi muitos compromissos, e aí eu estava extremamente cansada, e eu estava cometendo alguns equívocos graves, tipo, eu fiz uma transferência para uma pessoa, não lembrei, fiz um BO, achei que tinham tirado dinheiro da minha conta, bloqueei a conta de todo mundo. Eu tava voltando de viagem e aí comprei a passagem pro dia errado, paguei uma fortuna, cheguei em São Paulo, falei, nossa, a passagem tava pro dia de ontem, tive que comprar outra. Há um mês atrás eu tinha um curso e o curso era na sexta, eu achei que era no sábado, então eu tava me perdendo. Aí eu falei assim, o quanto eu preciso, eu sei isso. Eu falei, mas agora eu preciso praticar, o quanto eu preciso estar presente. Eu falei, vamos lá, vou abrir mão de algumas coisas, alguns sonhos. Ajusta. Eu até comentei com você a hora que eu cheguei, eu falei, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu trabalhei por 10 anos numa cidade do interior, em Siqueira Campos, fazendo atendimentos, então uma loucura, era pegar a estrada de madrugada, uma estrada ruim, levar equipamentos com um custo altíssimo, né? A vida das pessoas que estavam ali também e o desgaste emocional, físico do atendimento em si. E aí eu falei assim, eu acho que deu. Dá uma grana. Mas eu falei, a minha saúde, meu emocional e minha vida é mais importante. Então, saber o momento de você desligar algumas coisas e estar presente. Aí eu falei, vou voltar, estou presente. Agora eu me sinto assim. Que ótimo. Tanto que você está aqui presente hoje. Sim. Olha só que bacana. Duda, valeu. Muito obrigada. O nome da sua clínica é? Clínica Eduarda Lastra. Clínica Eduarda Lastra. Quem quiser, procura ali e tal. Né?
Uma alegria ter aqui você comigo nesse dia, trocando uma ideia, relembrando algumas coisas. Então, a alegria foi minha de poder lembrar todo o percurso que a gente percorreu, o quanto eu era uma menina quando cheguei lá pedindo ajuda. E daí você olhar, eu acho legal isso. Eu sempre coloco os meus planos, o que eu quero executar no ano, num caderno. E aí é muito louco que às vezes você vai lá no final do ano e você olha e fala, cara, eu fiz tudo que estava aqui, eu nem percebi. Entendeu? Então é legal de você ir. E você reviver uma história, ela te mostra o quanto você percorreu, que às vezes você tá nessa loucura do dia a dia e nem percebe. Nem consegue perceber. Muito obrigado. É Valeu isso. mesmo. Obrigada eu. Tamo junto. E você que nos assistiu até agora, obrigado por estar aqui com a gente de novo, né? Aciona aí as suas notificações, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Toda quarta nós estamos juntos e daqui a pouco mais um vídeo para vocês. Valeu, grande abraço. E